Fala, minha galerinha! E aí, tranquilidade? Preparados para mais uma videoaula aqui com o professor Diego Mate? Pois é. Então, o tema da aula de hoje é simetria no plano cartesiano, tá certo? Então, a gente vai retomar um pouquinho de plano cartesiano e falar de simetria no plano cartesiano. Estão prontos? Vamos lá. Bom, antes de falarmos sobre a simetria no plano cartesiano, eu preciso apresentar para vocês aqui dois novos elementos, tá? A chamada primeira bissetriz e segunda bissetriz. Vamos dar uma olhadinha no que é cada uma delas. A primeira bissetriz, antes de mais nada, vamos só relembrar o que é que a gente chama de bissetriz, né? Talvez alguns não lembrem disso. Bissetriz é uma reta que divide um ângulo em duas partes de mesmo tamanho, em duas partes congruentes, tá bom? Então, o plano cartesiano é formado por dois eixos, o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Esses dois eixos são perpendiculares, ou seja, eles formam ângulos de 90 graus. Então, a primeira bissetriz pega aqui o primeiro quadrante, que equivale a um ângulo de 90 graus, né? E divide ele ao meio. Então, vai dividir aqui em dois ângulos de 45 graus. Tá? Então, a primeira bissetriz divide o primeiro quadrante ao meio, ou seja, formando dois ângulos de 45 graus. Ela também divide o terceiro quadrante da mesma forma. Então, aqui também nós teremos dois ângulos de 45 graus, tá certo? Então, essa é a primeira bissetriz, que se vocês pesquisarem, talvez vocês encontrem também a seguinte nomenclatura para ela: bissetriz ímpar. Por que ela vai ter essa nomenclatura de bissetriz ímpar? Repare que ela está dividindo justamente os quadrantes ímpares. O primeiro quadrante e o terceiro quadrante, tá certo? Então a primeira bissetriz também pode ser chamada de bissetriz ímpar. Outro detalhe importante que vocês devem ter percebido. Aqui no canto, ó, tem uma expressão y igual a x. O que é que significa isso? Essa expressão que está aqui, y igual a x, é a expressão da reta. É a expressão que representa a primeira bissetriz. Por quê? Repare que se eu pegar um ponto, qualquer ponto que esteja localizado na primeira bissetriz, vou pegar um ponto aqui, por exemplo, vou fazer de preto, para ficar melhor de enxergar. Vou pegar um ponto aqui, ó. Como a imagem, o gráfico cartesiano está no quadriculado, fica mais fácil a gente perceber. Esse ponto, qual é a abscissa dele? Se a gente contar cada quadradinho como uma unidade, então aqui, ó, 3 unidades. A ordenada dele está aqui, mesma coisa, cada quadradinho uma unidade, 3 unidades. Repare que foi o ponto 3, 3. Ou seja, o x do ponto foi igual ao y. E qualquer outro ponto que eu pegue vai ter a mesma característica. Vou pegar um ponto aqui em cima. Mesma coisa, ó, abscissa desse ponto, 4. Ordenada desse ponto, 4 também. Se eu pegar no terceiro quadrante, idem. Olha aqui no terceiro quadrante. Vou pegar esse ponto aqui. Então, esse ponto nós vamos ter a abscissa dele menos 3, ordenada dele menos 3. Perceberam? Então, qualquer ponto que nós tomemos no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante, e que esse ponto esteja situado exatamente em cima da primeira bissetriz, tá? Tem que ser um ponto que esteja na reta, na primeira bissetriz. O x desse ponto será igual ao y. Outra maneira de perceber que, se o ponto estiver na primeira bissetriz, como esse aqui onde está o meu laser,
se ele estiver na primeira bissetriz, o x e o y deles são iguais, é simples. Reparem, ó, que esse triângulo aqui, acompanha o laser, ó, esse triângulo que eu estou fazendo aqui com o meu laser, ele é um triângulo retângulo e é um triângulo retângulo isósceles. Por quê? Vamos lá marcar os ângulos. Ora, aqui nós sabemos que é 90 graus. A soma dos três ângulos de um triângulo tem que dar 180. 90 mais 45, 135. Para chegar em 180, 45 graus também. Ou seja, se o triângulo tem dois ângulos de mesmo tamanho, então eu posso afirmar que esse triângulo é um triângulo isósceles. Então, esse cateto tem o mesmo tamanho que esse cateto. Então, seria outra forma de demonstrar que toda vez que o ponto estiver situado exatamente na primeira bissetriz, a abscissa desse ponto vai ser igual à ordenada desse ponto. Por isso que a gente diz que a primeira bissetriz é a reta y igual a x, porque qualquer ponto que esteja localizado nessa reta, o y daquele ponto será igual ao x daquele ponto, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui na segunda bissetriz. A ideia com a segunda bissetriz é muito parecida, tá? A segunda bissetriz vai ser essa reta aqui em azul, estão acompanhando, que dessa vez vai dividir o segundo quadrante e também vai dividir o quarto quadrante. E aí, essa segunda bissetriz também tem outra nomenclatura. Assim como a primeira bissetriz é a chamada bissetriz ímpar, a segunda bissetriz vocês podem encontrar com a nomenclatura bissetriz par, tá certo? Então, bissetriz par, porque ela está dividindo justamente os quadrantes de numeração par. O quadrante número 2, o segundo quadrante, e o quadrante número 4, o quarto quadrante. Ela também divide aqui em dois ângulos de 45 graus, né? Mesma coisa da primeira bissetriz. A única diferença em relação à primeira bissetriz é a seguinte. Agora, o y do ponto não será igual ao x. Olha o que está escrito aqui. O y vai ser igual ao oposto de x. Então, a segunda bissetriz é a reta y igual a menos x. Lembrando, quando eu boto aqui menos x, não quer dizer que necessariamente o x será negativo. O que está sendo dito aqui é que o y vai ser igual ao oposto de x, ou seja, se x for um número positivo, consequentemente y será negativo. Agora, se o y for negativo, consequentemente, se o x for negativo, perdão, consequentemente o y será positivo. Então, o que está escrito aqui é que o y é igual ao oposto de x. E vamos perceber isso no desenho. Vou pegar aqui um ponto que esteja localizado na segunda bissetriz. Vou pegar esse ponto aqui. Cá em cima. Ora, vamos ver a abscissa desse ponto. Então, a abscissa desse ponto está aqui, é o número menos 4. A ordenada desse ponto está aqui em cima, é o valor 4. Ou seja, x menos 4 e y 4. A abscissa é igual ao oposto da ordenada. X deu o oposto de y. Vou pegar um ponto aqui no quarto quadrante. Vou pegar esse ponto aqui. Cá embaixo. Nesse ponto, a abscissa desse ponto. A abscissa desse ponto, 4. Ordenada dele, menos 4. Então, mais uma vez, x e y deram opostos. Enquanto x era 4, o y era menos 4, tá bom? Então, qualquer ponto que esteja situado na segunda bissetriz, aqui é o meu laser, onde eu parar aqui o meu laser vai ser um ponto, e com certeza a abscissa desse ponto será igual ao oposto da ordenada. Então,
Qualquer lugar que eu pare aqui a bolinha do meu laser, estão vendo? Vai representar um ponto e sempre esse ponto terá abscissa e ordenadas opostas, tá certo? Então, fica aí devidamente apresentada a primeira e a segunda bissetriz, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre simetria. Vamos lá. Então, falando agora um pouquinho sobre simetria, vocês já estudaram um pouco sobre isso no ensino fundamental, tá? A gente vai falar aqui da simetria que é mais comum, aquela que a gente utiliza mais, que nós mais estudamos, que é a simetria de reflexão. A simetria de reflexão é a simetria que precisa de um referencial, que é o chamado eixo de simetria, tá? E é aquela simetria que passa a ideia do espelho. Então você tem um eixo de simetria, que é como se fosse o espelho, tá? E aí você vai ter as duas imagens, uma de um lado desse eixo de simetria, a outra do outro lado do eixo de simetria, e elas vão se comportar como se uma fosse o reflexo da outra, tá certo? Então vou botar aqui um exemplo para vocês entenderem. Então, na figura, vemos os pontos distintos, P e P', situados numa mesma perpendicular à reta R e equidistante da mesma. Dizemos então que P e P' são simétricos em relação à reta R. Eu vou traduzir aqui para uma linguagem mais simples para vocês entenderem melhor. Então nós temos os dois pontos, o ponto P e o ponto P'. Então aqui. Cada um em um lado, entre aspas, da reta R, tá? Em lados opostos. Quando a gente fala assim, estão situados numa mesma perpendicular, é porque a gente tem que trabalhar com distância. Eu gosto muito da ideia de simetria com uma ideia de distância. Na simetria de reflexão, né, que é essa que tem que ter o eixo de simetria, tem que ter a referência, eu só posso afirmar aqui que os pontos P e P' são simétricos em relação à reta R se a distância do ponto P até a reta R for igual à distância do ponto P' até a reta R, tá? Então, o ponto e abre aspas, o seu reflexo, precisam estar a uma mesma distância do espelho, tá? Então, P e P' só vão ser simétricos em relação à reta R, caso a distância do ponto P até a reta R, então aqui, se essa distância for igual à distância da reta R até o ponto P'. E quando a gente fala em distância de um ponto até uma reta, tá? No caso de P até R ou de P' até R, a gente tem que calcular essa distância, tem que medir essa distância em linha reta. Ou seja, a gente tem que trabalhar de forma perpendicular. Então, essa distância é igual a essa distância. Então, esses dois segmentos são congruentes. Consequentemente, P e P' são simétricos. Tirando toda essa formalidade, visualmente a gente percebe isso, né? Visualmente fica fácil de notar que P e P' são simétricos em relação à reta R. É como se realmente R fosse um espelho, P é o ponto e P' seria a imagem desse ponto, tá bom? Tá parecendo um pouquinho a aula de física, né? Quem já trabalhou com esse conteúdo na aula de física pode estar lembrando um pouco. Agora vamos lá. Outra simetria. Se os pontos distintos P e P' estão situados numa mesma reta e são equidistantes do ponto O, então eles são simétricos em relação a O. Mesma lógica, ó. P de P até O tem a mesma distância de O até P'. Então, nesse caso, O é a nossa referência. O é o nosso referencial, tá? Como se ele aqui, se eu traçasse uma reta nele, ele seria o meu eixo de simetria, tá? Então, o ponto O, a nossa referência, ele seria, abre aspas, o nosso espelho. Então, P seria o ponto, P' a imagem do ponto, ok? Então,
Lembrem, a simetria, ainda mais quando a gente fala em simetria entre pontos, a simetria de reflexão entre pontos, tem que ter um conceito primordial, que é a mesma distância. Tá? Então, os pontos precisam estar situados numa mesma linha reta, né? Numa mesma reta, e precisam estar, obviamente, em lados, em posições opostas em relação ao seu referencial. E se a distância for a mesma, aí nós teremos uma simetria. Mas é importante que eles estejam na mesma reta. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque imagine a seguinte situação. Eu poderia muito bem traçar uma linha aqui. Deixa eu traçar. Marcar aqui um ponto, botar ponto Q. E, obviamente, não ficou perfeito, mas vamos imaginar que essa distância do ponto O até o ponto Q também seja congruente à distância de O para P. Então, eu posso afirmar que o ponto P é simétrico do ponto Q? Não. Ah, mas eles têm a mesma distância em relação ao ponto O. Realmente, eles têm a mesma distância em relação ao ponto O. Mas eles não estão situados numa mesma reta. Eles não estão situados numa mesma reta. Tá? Eu não tenho uma reta que passe por P, por O e por Q ao mesmo tempo. Estão vendo? Eu posso ter uma que passe de P em Q, uma que passe de P para O, uma que passe de O para Q, mas eu não tenho uma que passe nesses três pontos ao mesmo tempo. Tá? Então tenham cuidado com isso. Por isso que eu chamei a atenção. A simetria tem a ver com distância? Tem a ver com distância. Mas é só isso? Não. Não basta ter só a mesma distância. É preciso que estejam situados numa mesma reta em relação àquele ponto, tá bom? Então vamos lá seguir em frente para agora sim poder falar de simetria no plano cartesiano. No plano cartesiano, nós vamos tratar de simetrias em relação a 5 referenciais. Quais serão eles? Nós vamos tratar da simetria em relação ao eixo das abscissas, em relação ao eixo das ordenadas, em relação à origem, que é o ponto 0, 0, em relação à primeira bissetriz e em relação à segunda bissetriz, tá certo? Então, nesse momento agora aqui, a gente vai falar da simetria em relação aos eixos coordenados, ou seja, em relação ao eixo x das abscissas, ao eixo y das ordenadas, e também vamos falar da simetria em relação à origem. Então, observem aqui, eu tenho um plano cartesiano, onde eu coloquei 4 pontos. O ponto P, xy, o ponto S, menos xy, ponto R, menos x menos y, e o ponto Q, x menos y, tá certo? Eu não coloquei valores, porque não é importante. O importante é que esses pontos estejam na mesma direção. Eles formam um retângulo aqui, tá? Bom, vamos lá. Vou primeiro falar em relação ao eixo das abscissas. Ora, tá aqui o eixo das abscissas, não é isso? O eixo X. Mas que eu estou riscando de preto, o que é preto. Então, tá aqui o eixo X. Nesse meu desenho, quais seriam os pontos simétricos em relação ao eixo das abscissas? Pensando no eixo das abscissas como o nosso espelho, eu posso afirmar que o ponto P e o ponto Q são simétricos em relação ao eixo das abscissas. Estão percebendo? Porque eles estão na mesma direção, e é fácil de provar que eles estão na mesma direção, porque eles têm a mesma abscissa, a abscissa de ambos vale x, então eles estão na mesma direção, aqui do lado direito, e o ponto P, que está numa altura y, o ponto Q está numa profundidade, aqui menos y, estão vendo? Ou seja, a distância do ponto P até o eixo das abscissas é a mesma distância do ponto Q até o eixo das abscissas. Lembrando que quando a gente fala em distância, a gente tem que analisar o módulo do número, né? O valor absoluto. Então,
Então não importa aqui, mas a ordenada do ponto Q é negativa, porque o ponto Q está embaixo. Ok, mas quando a gente fala em distância, distância não pode ser negativa, tá certo? Então, o ponto P e o ponto Q são simétricos em relação ao eixo das abscissas. Da mesma forma, aqui do lado esquerdo, ó, o ponto S e o ponto R também são simétricos em relação ao eixo das abscissas. Estão vendo? Eles estão na mesma direção, ambos têm abscissa menos x. E da mesma forma que os pontos P e Q, S está a uma altura y, R tem a ordenada menos y. Então a distância de R até o eixo das abscissas é igual à distância de S até o eixo das abscissas. Então, por esse motivo, a gente pode afirmar que os pontos S e R são simétricos em relação ao eixo das abscissas e os pontos P e Q são simétricos em relação ao eixo das abscissas. Esses traços que eu coloquei aí, para quem não se lembra, é para indicar justamente que esses segmentos são congruentes, eles têm a mesma medida. Ora, agora vamos observar quais são as características em comum. Notem que P e Q, que são os pontos simétricos em relação ao eixo das abscissas, eles possuem a mesma abscissa, porém as ordenadas são opostas. O mesmo vale para o ponto S e para o ponto R. Ambos têm a mesma abscissa, menos x, e possuem ordenadas opostas. A ordenada aqui é y, a ordenada do outro, menos y. Então, em ambos os casos, os pontos possuem a mesma abscissa e ordenadas opostas. Essa é uma característica de pontos simétricos em relação ao eixo das abscissas. Eles vão ter a mesma abscissa, porém as ordenadas serão opostas. Vamos agora analisar a simetria em relação ao eixo y, em relação ao eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, ele aqui. Beleza? Agora, analisando em relação ao eixo y, que é o eixo vertical, então pense nele como nosso espelho. Então, nosso espelho agora está aqui. Então, a gente tem que tratar com direita e esquerda, né? Um dos pontos tem que estar na direita, o outro tem que estar na esquerda. Então, quem é simétrico de quem aqui nesse caso? Ora, fica fácil de perceber mais uma vez que, considerando o eixo y como eixo de simetria, o ponto P será o simétrico do ponto S. E o ponto Q será o simétrico do ponto R. Estão percebendo isso pela imagem? Ó, como um funciona como espelho do outro, como o reflexo do outro, ó. E no caso de P e S, a mesma coisa. E aí, vamos lá, analisar as distâncias de P até o eixo das ordenadas, x unidades. De S até o eixo das ordenadas, também são x unidades, porque a abscissa de S é menos x. Então, são x unidades para o lado esquerdo. O ponto P, x unidades para o lado direito. Então, essa distância é idêntica a essa. Eles estão na mesma altura. Notem que o y, né, dos dois é o mesmo. A ordenada dos dois é a mesma. Então, fica fácil aí de provar que realmente eles são simétricos. O mesmo se aplica para o ponto R e o ponto Q. Essas distâncias aqui são iguais, logo R e Q são simétricos em relação ao eixo das ordenadas. Vamos ver agora a característica? Notem que P e S, que são simétricos em relação ao eixo das ordenadas, têm abscissas opostas. A abscissa de S é menos x, a abscissa de P é x, porém a ordenada é a mesma. A ordenada de S é y, a ordenada de P é y. Essa mesma lógica se aplica para os pontos R e Q. Eles têm abscissas opostas, menos x e x, e ordenadas iguais, menos y, menos y. Então, sempre que os pontos
forem simétricos em relação ao eixo das ordenadas, eles vão ter abscissas opostas e ordenadas iguais. E para fechar, a gente agora vai trabalhar com a simetria em relação à origem. A origem, para quem não se recorda, é esse ponto aqui, ó. A origem é esse ponto aqui bem no meio, é o ponto 0, 0, tá bom? Então repare, vou pegar aqui o ponto P. Em relação à origem. Então, se o ponto P está aqui, quem é o simétrico dele em relação à origem? Ó, tem que estar na mesma reta, né? Então, vou continuar aqui minha reta que eu estava fazendo em verde. E vou chegar aonde? No ponto R. Então, P e R são simétricos em relação à origem. Tá, professor? Mas espera aí. Você conseguiu me mostrar que eles estão na mesma reta. Ok. Agora, como é que eu faço para provar que esse segmento verde aqui que eu fiz com 3 traços realmente é congruente ao outro de baixo, que eu marquei agora aqui com 3 traços? Dá para provar usando o triângulo retângulo. Ó, repara esse triângulo aqui, acompanha o laser. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. E aqui embaixo eu tenho outro triângulo retângulo. Dá para provar, até pelo teorema de Pitágoras, que esses triângulos são congruentes. Porque esse cateto aqui, da horizontal, tem o mesmo tamanho que esse cateto. Esse cateto vertical tem o mesmo tamanho que esse outro cateto vertical. E ora, se eu tenho 2 triângulos retângulos, cujos catetos têm o mesmo tamanho, ora, na hora que você aplicar Pitágoras, as hipotenusas serão iguais, darão o mesmo valor. Então, sim, a gente pode afirmar que do ponto P até a origem tem a mesma distância da origem até o ponto R. Logo, P e R são simétricos em relação à origem. O mesmo vai valer para os pontos S, olha aqui, de S até a origem, e o ponto Q. Então, mais uma vez, nós temos os 3 estão na mesma reta, e de S até a origem é a mesma distância da origem até Q. Então, S e Q são simétricos em relação à origem. Vamos ver a característica? P e R. P é o ponto XY, R é o ponto menos X menos Y, ou seja, abscissas opostas, x menos x, ordenadas opostas, y menos y. O mesmo vale para o ponto S com o ponto Q. O ponto S é o ponto menos xy, o ponto Q é o ponto x menos y. De novo, abscissas opostas, menos x e x, e ordenadas também opostas, y menos y. Então, em ambos os casos, os pontos possuem abscissas opostas e ordenadas também opostas. Então, na simetria em relação à origem, os pontos que serão simétricos, que são simétricos em relação à origem, têm abscissas opostas e ordenadas opostas. O x de um é o oposto do x do outro e o y de um é o oposto do y do outro. Tranquilo? Vamos lá agora ver a simetria em relação à primeira bissetriz. Então, simetria em relação à primeira bissetriz. Vamos observar aqui com calma, tá certo? Então, aqui nós temos a primeira bissetriz. Tá, vou abreviar aqui BTZ, que representa bissetriz. E aí eu marquei 2 pontos. Marquei o ponto P, que é o ponto da abscissa A e ordenada B. E marquei o ponto Q, que é o ponto de abscissa B e ordenada A. O que é que eu preciso mostrar aqui, turma? Vamos lembrar. Para a gente provar que os pontos Q e P são simétricos em relação à primeira bissetriz, é necessário que a gente demonstre que a distância do ponto Q até a primeira bissetriz é igual à distância de P
até a primeira bissetriz. Então, eu preciso provar que essa distância aqui, deixa eu botar um ponto para ficar mais fácil a gente entender. Vou marcar um ponto aqui. Vou chamar esse ponto de ponto E. Então, o que eu preciso provar é que a distância do ponto Q até o ponto E é a mesma distância do ponto E até o ponto P. Então, vamos lá. Vou trabalhar com triângulos. Eu tenho vários triângulos retângulos aqui. Ó. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo. O triângulo PMO é um triângulo retângulo. Nós temos o triângulo NQO, que também é um triângulo retângulo. Além disso, nós temos o triângulo QOE, que é um triângulo retângulo, e temos o triângulo OPE, que também é um triângulo retângulo, beleza? Bom, para começo de conversa, fica fácil de mostrar que NQO é um triângulo congruente, é um triângulo que tem as mesmas medidas, né, nos seus lados que o triângulo MOP. Por que eu posso provar? Como é que eu posso provar que o triângulo NOQ é congruente ao triângulo MOP? Da seguinte forma. Observe os catetos. Aqui nesse triângulo de baixo, um cateto mede A, o outro cateto mede B. No triângulo NOQ, um cateto mede A, o outro cateto mede B. Se a gente aplicar Pitágoras nos dois triângulos, essa hipotenusa aqui, OK, dará o mesmo resultado dessa hipotenusa OP. Então, fica explicado que os triângulos MOP e NOQ são congruentes. Esse valor aqui, de P para O, tem o mesmo valor de O para Q. Tranquilidade? Então, agora observe o seguinte. Observe esses dois triângulos aqui, ó. O triângulo QEO e o triângulo PEO. São dois triângulos retângulos que têm a mesma hipotenusa, ó. A gente já viu, já provamos que PO é congruente a QO. Então, essa hipotenusa tem o mesmo tamanho que essa. Reparem que esses dois triângulos compartilham um dos lados, ó, que é o lado OE. Esse lado OE, ele pertence aos dois triângulos. Então, de novo, eu estou com um triângulo retângulo QOE e outro triângulo retângulo POE, que possuem a mesma hipotenusa, melhor dizendo, hipotenusas do mesmo tamanho, e possuem e compartilham um dos catetos, ou seja, catetos do mesmo tamanho. De novo, se eu aplicar Pitágoras no triângulo de cima e aplicar Pitágoras no triângulo de baixo, para encontrar a medida do cateto que falta, que aqui é QE e no outro é PE, fatalmente a conta será a mesma. Se a conta vai ser a mesma, com certeza eu vou encontrar o mesmo valor. Então, QE vai dar o mesmo resultado de PE. Então, sim, a gente pode afirmar que de Q até o ponto E vale a mesma coisa do ponto P até o ponto E. Então, fica demonstrado dessa forma. Eu não escrevi, tá? Essas explicações, eu estou aqui falando. Vocês podem encontrar essas explicações aí facilmente, internet, livros, tudo escrito bonitinho que eu falei. Podem rever também a explicação, tá? Não tem problema nenhum, é só voltar aí o vídeo. Mas, então a gente conseguiu demonstrar que de Q até E tem a mesma distância de P até E. Logo, P e Q são simétricos em relação à primeira bissetriz, tá certo? Então, P e Q são simétricos em relação à primeira bissetriz. Daria para ter percebido isso pela imagem, né? Olha como, pensando na primeira bissetriz como nosso espelho, fica fácil de perceber que Q e P são reflexos um do outro, né? Então, tá aí a nossa simetria. Vamos observar agora aqui as coordenadas do ponto. Ó, enquanto o ponto P era AB, o ponto Q é o ponto BA. Ou seja, a abscissa de um dos pontos, aqui era A, é a ordenada do outro.
e vice-versa. A abscissa do outro é a ordenada do primeiro. Estão vendo aqui? Perceberam isso? Que está trocado? A ordenada desse ponto foi a abscissa do outro, enquanto a abscissa do outro era a ordenada do de baixo. Então, quando dois pontos são simétricos em relação à primeira bissetriz, eles têm coordenadas em ordem contrária, ou seja, a abscissa de um ponto é a ordenada do outro e vice-versa. Tranquilo? Então, toda vez que a gente falar que dois pontos são simétricos em relação à primeira bissetriz, eles vão ter coordenadas contrárias. A abscissa de um tem que ser a ordenada do outro e vice-versa. Vamos dar uma olhadinha aqui a simetria em relação à segunda bissetriz. Então, simetria em relação à segunda bissetriz é mais rápido de demonstrar. Por quê? O que é que eu vou fazer? Para demonstrar que o ponto P e o ponto R são simétricos em relação à segunda bissetriz, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a primeira bissetriz, que a gente já viu no slide anterior. Então, o ponto P, eu vou botar aqui é o ponto AB. Ponto P é o ponto AB. Ah, mas a abscissa dele é negativa. Lembre que A é uma letra, então eu não preciso botar o menos na frente para essa letra representar um número negativo. Não se prendam a isso. Ora, se o ponto P é o ponto AB, o ponto Q é o simétrico em relação a P, é o simétrico de P em relação à primeira bissetriz. Como nós vimos no slide anterior, se eu tenho dois pontos simétricos em relação à primeira bissetriz, eles têm abscissas e ordenadas contrárias, trocadas. Então, se o ponto P é o ponto AB, o ponto Q é o ponto BA. Ok? Pronto. Agora, reparem aqui que o ponto Q e o ponto R, eles são simétricos em relação à origem. Ó. Ponto Q e o ponto R são simétricos em relação à origem. Então, se Q e R são simétricos em relação à origem, o que é que nós vimos em alguns slides atrás? Nós vimos o seguinte, que quando a simetria é em relação à origem, os pontos possuem abscissas e ordenadas opostas. Então, se o ponto Q é o ponto BA, o ponto R vai ser o ponto menos B menos A. Certo? Pronto, finalizamos. Então, se o ponto P e o ponto R são simétricos em relação à segunda bissetriz, notem que eles possuem, além de estar trocado, né, a abscissa ordenada, A aqui era abscissa, aqui menos A é ordenada, aqui B era ordenada, aqui é menos B. Então, além de estar na ordem contrária, também tem sinais contrários, serão opostos. Então, na simetria em relação à segunda bissetriz, perdão, além de terem coordenadas contrárias, ó, além de ordem contrária, as coordenadas de R e P têm sinais trocados, ou seja, a abscissa de um dos pontos é o oposto da ordenada do outro ponto, e vice-versa. Aqui era a abscissa, o de cá, a ordenada foi menos A. Aqui, a ordenada era B, então a abscissa foi o oposto de B, tá certo? Então, vou aqui passar para o último slide. Então, as conclusões que nós chegamos, vamos ver o resumo de tudo isso. Primeiro, pontos simétricos em relação ao eixo das abscissas. Então, se o eixo de simetria for o eixo das abscissas, eles vão ter a mesma abscissa e ordenadas opostas. Então, se eu digo para você que dois pontos são simétricos em relação ao eixo das abscissas,
é porque eles vão ter a mesma abscissa, mas as ordenadas serão opostas. Agora, se os pontos forem simétricos em relação ao eixo das ordenadas, eles vão ter abscissas opostas e mesma ordenada. Então, a abscissa do primeiro será o oposto da abscissa do segundo, porém as ordenadas serão iguais, tá certo? Então, a assimetria em relação ao eixo das ordenadas, assim que funciona. Eles vão ter a mesma ordenada, porém abscissas opostas. Pontos simétricos em relação à origem possuem abscissas opostas e ordenadas opostas. Então, na simetria em relação à origem, ambos têm sinais trocados. A abscissa de um é o oposto da abscissa do outro e a ordenada de um é o oposto da ordenada do outro. A simetria em relação à primeira bissetriz, os pontos terão coordenadas contrárias, ou seja, a abscissa do primeiro é a ordenada do segundo e vice-versa. Então, em relação à primeira bissetriz, os pontos simétricos têm coordenadas trocadas. A abscissa de um é a ordenada do outro e vice-versa. E a última que nós vimos é a simetria em relação à segunda bissetriz, que é, nesse caso, além de possuírem coordenadas contrárias, também serão opostas, ou seja, a abscissa do primeiro é o oposto da ordenada do segundo e vice-versa, tá? Então, são as 5 simetrias aí que vocês precisam saber dentro do plano cartesiano, tá? Algumas delas nós usaremos, inclusive, para resolver questões de gráficos de função. Então, é um conceito interessante que pode e será aplicado mais à frente, tá bom? Então, eu espero que tenham curtido a aula, tá? Espero que tenham entendido. Revejam quantas vezes forem necessárias, tá certo? Só deixando claro mais uma vez que isso aqui resume tudo que foi visto. Ao longo dos slides eu fui explicando o porquê. Mas o que vocês precisam aplicar, o que vocês vão utilizar na resolução da questão, é fatalmente o que está aqui nesse último slide, tá bom? Então, fiquem bem, bom estudo, aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu? Fui!